Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos, na certeza de que o Senhor está no meio de nós, que é a rocha do nosso refúgio, a força que nos salva, vamos dispor o nosso coração e a nossa vida para o acolher neste lugar onde Maria também nos acolhe a nós como filhos e nos aponta sempre para Ele, para o Senhor, para que como ela o acolhamos e saibamos viver nele. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro por causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e é consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus à multidão: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não sabeis discernir o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz
e o juiz te entrega ao oficial de justiça e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Caros peregrinos, esta palavra do Salmo responsorial que cantamos desafia-nos à descoberta sempre nova da nossa identidade. Somos uma geração, um povo que procura o Senhor. Muitos de vós que hoje estáis neste lugar em peregrinação, vindes certamente à procura de muitas coisas que sentis necessidade no mais íntimo de vós, no vosso coração, na vossa vida. Essas coisas que neste lugar gostais de confiar a Nossa Senhora, ao seu coração imaculado. Por isso, vindes com confiança. Procurais aqui alguma coisa e fazeis isso, ou fazemos isso todos, porque somos este povo, esta geração que caminha, que procura o Senhor, que sabe que não vai sozinha nesta busca. Aliás, bem sabemos que a nossa vida de cristãos é justamente isso, uma busca permanente de Deus, na disponibilidade inteira para fazermos a sua vontade. Porque a nossa vida ou é isso, ou corremos o risco de um caminho inútil e sem sentido. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Esta geração que somos chama-se Igreja, povo nascido das águas do batismo e marcado com o sinal da fé para a vida eterna. Povo de confiança e de abandono. Povo que não desiste do caminho, porque sabe a meta que o espera. Um povo que neste caminho que é chamado a percorrer é convocado para, na luz do Espírito Santo, saber discernir os sinais dos tempos, como nos ensinava o Papa São João XXIII. Discernir esses sinais dos tempos, de modo a sabermos ler a vida e a história com a inteligência do Evangelho. Mas não basta o senso comum, precisamos do senso da fé, do sentido da fé, da luz da palavra e da graça de Cristo. Estes sinais não são apenas realidades a contemplar, e isso já seria um bem para nós, mas são sinais a acolher e a concretizar em atitudes empenhadas perante a vida, perante Deus, perante os irmãos. São sinais que se prendem com a nossa permanente conversão para sermos o que Deus quer e vivermos em cada dia na fidelidade ao dom primeiro e definitivo que recebemos no batismo, a graça de sermos filhos amados e acompanhados pelo Senhor. Somos a geração dos que procuram o Senhor, uma geração feliz, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, chamada a cantar os louvores daquele que nos chamou das trevas do pecado à sua luz admirável e feliz. É nesta luz que todos somos chamados a caminhar como igreja, uma igreja viva e fiel,
como nos advertia o apóstolo Paulo na primeira leitura, comportando-nos segundo essa maneira de viver a que fomos chamados. E que maneira de viver é essa? Perguntais. Paulo esclarece-nos: procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade, com amor a sério. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Concorrei em tudo para a unidade da comunidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esta unidade da comunidade cristã que todos somos chamados a construir e a acolher como um dom que nos empenha, que empenha toda a nossa vida. Caros peregrinos, esta palavra que o Senhor hoje nos oferece, ao mesmo tempo que nos recorda a nossa identidade, compromete-nos nesta concretização exigente, mas sempre bela, que nos leva a viver uma fé que não nos fecha em nós mesmos, que não é uma propriedade privada ou apenas um contentamento interior e pessoal, mas nos abre à comunidade que somos chamados a construir, uns com os outros, uns para os outros, uns pelos outros, argamaçados pelo Espírito Santo, para formarmos um povo unido no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo de Deus, que ao mesmo tempo que procura sem descanso o seu Senhor, se torna para todos lugar de encontro com Ele e sinal vivo da sua presença no mundo. Peçamos à Mãe de Jesus e Mãe nossa, Mãe da Igreja, a graça de, como ela, acolhermos esta palavra e deixarmos que ela fecunde verdadeiramente a nossa vida. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino e digamos: convertei, Senhor, o nosso olhar. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais se amanhã soprará o vento ou fará sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos cristãos que pedem a Deus que os faça viver de maneira digna da vocação a que foram chamados, para que procedam em tudo com humildade e paciência, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por todos aqueles que cumprem tempo de prisão por algum crime que praticaram contra o próximo, para que se arrependam, peçam perdão e vivam em paz, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus quer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos
e a descobrir a vossa presença na história dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue
de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Ter misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Francisca e Jacinto, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. No só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Dai graças ao Senhor, único Deus Altíssimo. Dai graças ao Senhor, que sobre todos reina. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, um bom dia de peregrinação para todos e que encontremos sempre no coração imaculado de Maria aquilo que ela prometeu aos pastorinhos desde a primeira hora. O meu coração imaculado será o teu refúgio e o caminho que te conduz até Deus. Deixemos que Nossa Senhora nos segrede também isto hoje, nesta nossa peregrinação, e aceitemos este convite. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.